Hoje nós vamos começar uma série que trata os indicadores de mercado, onde eu vou trazer para vocês um a um quais são os indicadores, quais são os relatórios, quais são esses relatórios nos Estados Unidos e no Brasil, fazendo essa conexão entre Brasil e Estados Unidos, que é o intuito do nosso canal. Tá? Se você gostou do tema, dá um joinha, se inscreve no canal, é importante para que a gente consiga levar esse conteúdo a mais gente e compartilha com os amigos. Vamos lá, o primeiro deles que nós vamos tratar é o PIB, Produto Interno Bruto. O que seria o PIB? Eu vou trazer para vocês de uma maneira bem simples, para quem está começando do zero e não faz nem ideia do que seja economia, ou indicadores, ou mercado financeiro, consiga entender. Se você tem conhecimento mais apurado, eu peço que tenha um pouquinho mais de paciência, que no decorrer dessa série nós vamos conseguir se aprofundar e chegar no ponto onde todo mundo esteja nivelado nessa situação. Tá? O Produto Interno Bruto é nada mais, nada menos do que os bens e serviços produzidos no país num certo período de tempo. Em geral, esse PIB é gerado trimestralmente, tá? E você tem o dado que é divulgado e com previsibilidade, tá? Esses dados, eles são agendados, você vai saber quando esse dado sai. Então, fique atento no mercado, olhe todo dia os relatórios para que você não se exponha no mercado nos momentos de divulgação desses dados. Tá? Nós vamos usar os dados para fazer uma montagem do que o mercado está olhando e qual a pretensão dele no futuro. Mas na hora do dado em si, é interessante que você se proteja e esteja fora. Tá? Então vamos lá. Como que nós olhamos o dado em si? Nós vamos fazer uma comparação com a leitura anterior. Então, quando o dado sai, a gente tem acesso à informação de qual foi o último e qual a previsão do mercado em si que os analistas estão gerando para essa leitura atual. E aí a leitura pode vir acima do que foi anterior, abaixo do que foi anterior, ou ela pode vir dentro da expectativa do mercado, mesmo às vezes vindo acima ou abaixo, quando o mercado já precificou essa situação, acaba não gerando tanto euforia nem alvoroço. Mas a gente vai entender o que? Se a leitura vem maior que a anterior, está tendo um crescimento. Se ela vem menor que a anterior, está tendo um decrescimento. Como que a gente considera se uma economia está em crescimento ou se ela está em recessão? 2 trimestres seguidos de um PIB negativo significa que a economia está numa recessão técnica. Vamos parar por aí do PIB e vamos para os próximos, e aí a gente vai voltar depois, lá na frente, a falar só do PIB, como ele impacta, o que ele pode interferir nas decisões do governo e dos investidores. A segunda coisa que a gente olha é a taxa de desemprego. Tá? A taxa de desemprego é muito importante. Com o tempo vocês vão entender que o mercado ele está olhando o quê? O crescimento, o desemprego, a inflação, para tomar a decisão da taxa de juros. Então vamos voltar à questão do desemprego. O relatório de desemprego, por exemplo, nos Estados Unidos, ele chama payroll. Tem o payroll não agrícola, que é um dos mais importantes, que vai trazer o quê? A geração de novos empregos naquele período mensal e também se a porcentagem de pessoas que estão empregadas ou não. Então ele vai trazer se geraram novos empregos, se teve aquela questão de manter ou diminuir a porcentagem de pessoas empregadas na busca do quê? Do pleno emprego. O que seria pleno emprego? Vocês vão ouvir muito esse termo. A busca do pleno emprego. Pleno emprego significa que todas as pessoas que estão aptas a trabalhar e querem trabalhar conseguem um emprego. Isso é pleno emprego. Não significa que todo mundo vai ter empregado. Simplesmente que todo mundo que está apto e consegue trabalhar, ou seja, idosos e crianças não vão entrar nessa conta, desculpe, vão conseguir emprego. Tá? Esse é um pleno emprego e é uma das coisas que os bancos centrais buscam. Tá? Mais pessoas trabalhando, mais gente consumindo, mais gente gastando, mais produtos sendo gerados. A outra questão que a gente vai olhar é a inflação. O que seria inflação? A inflação é a capacidade de compra de um certo produto com o dinheiro. Ou seja, eu vou explicar de uma forma bem simples. Em 1994, quando o surgimento do Plano Real, eu, quando criança, conseguia comprar uma lata de coca com R$ 1. Hoje, para comprar a lata de coca, eu preciso de R$ 6. Ou seja,
meu dinheiro perdeu o valor com o tempo, ou seja, ele foi inflacionado. Ou seja, voltando ao ponto, a inflação é a perca da capacidade de compra com o dinheiro. Então, esse é um dado muito importante, porque a inflação tem que ser controlada pelo governo, ela tem que ser controlada pelo Banco Central. É um dos mandatos do Banco Central, é controlar a inflação. A outra questão que a gente vai olhar é a taxa de juros. A taxa de juros, na verdade, ela é definida pelo Banco Central numa reunião. E a taxa de juros ela é uma ferramenta, tecnicamente dizendo, para quê? Para controlar a inflação, gerar emprego, ou aumentar a renda, ou frear a economia, muitas vezes, por quê? Às vezes você precisa frear a produção, frear o emprego, para que a inflação seja controlada. Porque não adianta todo mundo estar trabalhando, ter mais emprego, todo mundo está recebendo e o produto está cada vez mais caro e o poder de compra da população está sendo esfarelado. Aconteceu isso na Venezuela, a gente estava acompanhando agora inflações altíssimas, onde as pessoas chegaram ao ponto de não importava o dinheiro que tinha, não conseguia comer mais, porque tudo ficou muito caro. Então isso é uma questão que tem que ser controlada pelo Banco Central. E ele usa a ferramenta que é a taxa de juros. A taxa de juros é definida em uma reunião e ela é divulgada e ela gera impactos diretos no governo. Por quê? Como que a taxa de juros impacta na economia, ela impacta na inflação, ela impacta no governo? Os títulos de dívida pública gerados, os títulos do Tesouro, eles também são pagos de acordo com a taxa de juros. Ou seja, se a taxa de juros está muito alta, que nem no Brasil agora está em 15%, significa que os títulos do governo comprado, ou seja, os investidores que emprestaram dinheiro para o governo, eles estão recebendo um juro altíssimo. Isso também faz com que seja mais vantajoso eu investir no governo do que investir nas empresas. Ou seja, o dinheiro acaba migrando da bolsa de valores, ou seja, das empresas, do investimento em empresas. Vocês têm que entender que dinheiro na bolsa é dinheiro nas empresas. Esse dinheiro está entrando na economia para ser investido nas empresas, tá? Para que as empresas cresçam, produzam mais, consigam evoluir nos seus produtos e assim por fora. Então, quando você aumenta a taxa de juros, você também está aumentando o endividamento do governo. A outra questão que nós vamos olhar é a balança comercial. A balança comercial significa o quê? É a diferença entre os produtos que foram vendidos para fora do país e os produtos que foram comprados. Se você vende mais do que você compra, se você exporta mais do que você importa, está sobrando dinheiro no país. Muitas vezes, essa balança comercial ela vai interferir na moeda em si. Tá? A gente aqui tem uma política no Conexão de tentar ganhar em dólar para viver no Brasil. Esse é o nosso intuito principal. Fazer essa conexão, aproveitando o acesso que a internet dá para que você possa usufruir do mercado financeiro ganhando em dólar e trazendo para o Brasil. Mas, se você for analisar, por exemplo, um país que compra muito de fora e vende pouco, ele vai estar que comprar a moeda do outro país para estar comprando o produto que ele está comprando fora. Se eu estou comprando dos Estados Unidos, se eu estou trazendo metal, soja, qualquer coisa dos Estados Unidos, eu estou tendo que comprar dólar. Se eu estou comprando dólar, eu estou aumentando o valor do dólar em diferença com o real. Tá? Então, esse jogo de informações, ele vai fazer uma montagem lá na frente, onde a gente vai trabalhar um por um, como que o que cada relatório vai interferir na decisão, principalmente na taxa de juros, para que o Banco Central controle essa situação, e como isso vai fazer com que as empresas cresçam ou decresçam no tempo. E aí a gente vai fazer essa leitura montando a nossa estrutura para que a gente consiga enxergar, de acordo com que os dados forem saindo, como que nós olhamos para o mercado, qual a nossa expectativa para o mercado. E, obviamente, cada ativo vai reagir de uma forma baseado nesses dados. Por hoje é isso. Eu vou trazer para vocês, pelo menos 2 vezes por semana aqui, a ideia é que a gente solte esse vídeo de terça e quinta, falando sobre cada um dos indicadores mais a fundo, como eles funcionam, como eles impactam na economia. Mas por hora a gente vai trazer só essa base que é o que é PIB, o que é taxa de desemprego, o que é inflação, o que é balança comercial, o que é taxa de juros. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha com os amigos e me segue no canal.